A gente tava conversando em off aqui sobre, meu, sobre os causos e Sobre o causos passado. passados, cara. Cara, antigamente tinha muita loucura em hipnoterapia, né, cara? De... Antigamente só? Eu não sei não, antigamente só era mais, sei lá, pra dentro da bolha, mas hoje tem muita loucura e pro mundo inteiro ver, né? É isso que é foda, né, cara? Antigamente não tinha muita internet, tipo, o pessoal ficar falando. E era engraçado, porque tinha uns discursos que alguns professores e gurus, né? Gurus. Os caras se colocavam meio como gurus. Eu sou o Uhum. detentor da verdade. Eu sou o cara que tem a técnica secreta. Não que hoje não tenha Aí também, eu os ia caras. te perguntar, você tá falando do passado ou tá falando de agora? É, mas hoje a gente já tem como questionar. Você tem pessoas fazendo vídeos de refutação, olhando, ó, esse cara tá Exato. falando merda, então é isso, isso. Então, seguindo as pessoas certas, a gente até consegue Uhum. escapar, mas antes não tinha muito, né? Cara, quando você começou na hipnose em 2003, você tava falando. Como 2003. que era a hipnose nessa época, cara? Cara, em 2003, o que se tinha sobre hipnose em 2003 de forma pública era o Fábio Puentes, né? Uhum. Foi inclusive um dos caras que me fez querer aprender esse negócio. Porque quando eu comecei lá em 2003, qual era a minha ideia? Eu sempre fui apaixonado por cinema, por ficção, por ciência. E sabe aquela coisa de fantasia, da realização do impossível? Falei, cara, fazer o impossível acontecer é muito legal. E aí eu comecei a ver na mágica essa coisa, e a hipnose sempre vinha junto da mágica, mesmo que não tenha necessariamente uma coisa a ver com a outra. Uhum. Mas quando eu comecei a ver o Fábio Puentes fazendo aquelas coisas, a princípio eu nem ligava muito, falava, isso é muito louco, é muito longe da minha realidade, não tem como eu fazer isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar e vi que a realização do impossível talvez fosse algo mais próximo do que eu imaginava, eu comecei a então perceber que seria possível mergulhar nessa história. E depois eu percebi que não tinha nada de impossível. Agora a gente entende como funciona a coisa toda. É um impossível que para quem não tá, quem tá de fora vendo aquilo, cara, é legal porque gera, até a própria mágica, você comentou, gera essa Um coisa, né, de cara, encantamento. como que isso tá acontecendo, como que ele tá fazendo. Uhum. Mas acho que naquela época, né, ainda tinha muito essa ligação de. Não tinha, aliás, não tinha muito uma distinção do que é a mágica, do que é a hipnose. O próprio Puentes ia na TV e fazia muito Reforçava muito mentalismo e isso. falava que era hipnose, né? É Ele verdade. fazia muito. Cara, eu lembro quando eu comecei a estudar, não tinha o YouTube, que hoje você tem aqui com seu podcast, com uma galera de gente que fala um tanto de coisas boas. Claro, tem um tanto de gente que fala besteira também, né? Mas, e naquela época não tinha. Mas lembra do Emule? Nossa, sim. Emule, Emule, santo textos, Emule. ajudou muito para me dar um start. Falei, esse negócio aqui é interessante, eu posso aprender. Então, mas não se ouvia falar do jeito que a gente ouve falar hoje sobre hipnose, ciência, como essas coisas estão casadas, o que pode fazer de verdade. A gente estava conversando em off, Aham. aquelas loucuras Fala você aí, vai. Eu falo mesmo. Tinha os caras falando de hipnose, como é que é? Hipnose condicionativa, que, ai, porque isso é o único método que funciona. E os caras vinham com uns papos de alienígena, uns papos de Sim, espiritismo no meio, uns negócios de que, como cara. é que é? Hipnose à distância. Hipnose à distância, aí Tipo, você vai e atende a A para fazer efeito no B. Era uma loucura. tinha, cara. Mas, cara, às vezes eu fico pensando, cara, até que ponto realmente o cara mete aquilo como um charlatanismo, fala assim, eu vou fazer isso pra enganar mesmo, ou O os caras cara realmente acredita. acreditam naquilo, né, cara? Pois é. Não dá pra gente, sei lá, bater o martelo, amaldiçoar o cara e falar você é um charlatão. Às vezes o cara acredita piamente na coisa e a realidade dele e fazer o quê, né? Tem gente que acha que o homem não foi pra lua, que a terra é plana e acredita, né? E Tem acredita nesse certeza negócio. disso. Mas que bom, às vezes a gente fica feliz que algumas pessoas não estão mais entre nós, parou de propagar besteira. Então, ó, se você tá ouvindo aí, o senhor da hipnose condicionativa, sei lá, você tá no seu planeta, em outro plano, ou você tá aqui do lado, vai aqui, né? Aí do nada, recebe Do um meu tapa não, no tá? orelha, assim, ó. Que bom você fazer um desserviço para a hipnose, que bom que você parou de falar besteira.